Olá, presentes alunos. Iremos gravar aqui nossa videoaula número 9. E o que nós iremos tratar nesse assunto? Nós iremos tratar dos métodos físicos de análise em alimentos. E quais são esses principais métodos físicos de análise em alimentos? A decimetria, a refractometria e a medida de pH. Falando um pouquinho aqui da decimetria, o que seria isso? A gente sabe que toda substância possui uma propriedade física chamada densidade, que também é chamada de massa específica. E o que seria essa densidade? Nada mais é do que uma relação entre a massa da substância e o volume dessa substância. E todos os sólidos, a gente sabe que sempre tem uma densidade maior do que líquidos, e assim por diante. O líquido tem maior densidade em relação, por exemplo, a uma substância gasosa. Existem várias relações de densidade, né? Então, assim, a densidade puramente simples, né, que a gente chama de densidade simples, é uma relação nada mais é do que a massa dessa substância em gramas sobre o volume que ocupa essa substância, medida em ml ou centímetros cúbicos, medidos na mesma temperatura, a massa e o volume. Nós temos também outras relações, como por exemplo a massa específica ou densidade absoluta, né? Que é feita para corpos maciços ou corpos homogêneos, né? Que no sistema internacional essa unidade ela é medida em quilograma por metro cúbico, né? E mais frequentemente são usadas a relação de gramas por centímetro cúbico. Existem outras densidades, como eu comentei também, como a densidade relativa, que é uma relação adimensional, ou seja, não existe uma unidade de medida, porque é uma relação entre nada mais é do que a densidade medida de uma substância X comparada com a densidade de referência. Então, por exemplo, para líquidos e sólidos, a referência é a água, que é feita a 4 graus. Então, a água tem uma densidade de 1 grama por 1 ml. Então, se você quiser obter a densidade relativa, é só dividir, na verdade, a densidade da substância que você tem, dividido pela densidade, por exemplo, da água, né? Existem outros também aqui a gente poderia comentar, como, por exemplo, a gravidade específica, o peso específico, né? E a medida da densidade em sólidos, a gente tem a chamada densidade real ou densidade verdadeira. E nada mais é do que a razão entre a massa da substância e o volume real do produto, né? Usualmente em alimentos, a gente tem densidades que variam entre 1.400 a 1.600 kg por metro cúbico. Mas existe, por exemplo, uma densidade chamada densidade aparente, que essa densidade aparente não leva em consideração o volume total, porque ela exclui, na verdade, se o alimento é poroso, ela exclui justamente os espaços vazios. Por isso que a densidade aparente, geralmente o que acontece, a densidade aparente ela é menor do que a densidade real, né? Existem outras densidades, como a densidade, por exemplo, do leito, né, que é a densidade no material quando o mesmo se encontra em um leito, ou, por exemplo, um silo de armazenamento, ou em alguma forma de empacotamento, né? E aí existe a densidade bulk solta e bulk empacotado, ou seja, a solta nada mais é quando você coloca os sólidos em um container de volume conhecido, sem nenhuma vibração. Já a empacotada, você tem a questão da vibração no container. E o que seria a densidade de sólido? Como é que é medida? É a massa das partículas, certo? Sobre o volume ocupado pelas partículas e o espaço ocupado entre elas. Aqui é só uma tabela para mostrar, por exemplo, a influência que a densidade aparente ela justamente é menor do que a densidade real. Então, por exemplo, aqui, se você pegar o açúcar granulado, a densidade real é 1590, mas a densidade aparente é 800 kg por metro cúbico. E para que serve isso? Serve também para você dimensionar, por exemplo, o volume que essa substância vai ocupar sem aquela questão dos espaços vazios. Então, por exemplo, lá no silo de armazenamento é muito importante ter esse valor, né, esse dado. Então, por exemplo, quais são as aplicações da densidade? Então, a gente tem, por exemplo, densidade. Ela é utilizada para concentração de soluções puras, determinação, por exemplo, da concentração de álcool em bebidas,
determinação de sólidos em suco de tomate, determinação de textura em frutas, determinação do conteúdo, por exemplo, de óleo em produtos oleosos, propriedade relevante, por exemplo, para determinar o volume do produto a ser armazenado, a ser transportado. Então, existem várias importâncias. E quais são os principais métodos de análise da densidade? Um deles é o uso do piquenômetro, que seria a piquenometria. Eu vou postar para vocês na sala de aula de vocês alguns vídeos demonstrando como é que se faz essa análise, né? Um vídeo prático. Então, o piquenômetro nada mais é que uma vidraria que tem um coeficiente de expansão térmica, baixo coeficiente de expansão térmica. Ele tem esse formato que vocês estão vendo na tela, formato cônico, pode ter um braço lateral, como acoplado, por exemplo, de um termômetro. E essa precisão desse equipamento, ele tem uma precisão de 4 casas decimais. Onde é que é aplicado? Tanto para líquidos, que é a maioria, como sólidos. Porém, existem alguns erros relacionados a essa vidraria. Por exemplo, quando você vai fazer a densidade de líquidos que são voláteis. Então, durante a pesagem, você pode estar perdendo esse líquido, então você tem que fazer uma pesagem rápida e usar a tampar o piquenômetro. Líquidos podem, por exemplo, absorver a umidade do ambiente, então você também tem que fechar. Presença, por exemplo, de bolhas de ar, então não pode ter bolhas de ar, porque aí você vai estar determinando a densidade errada. E aqui é um demonstrativo como que se faria o uso da densidade do piquenômetro para a densidade de líquidos. Então você tem que lavar bem o piquenômetro, tem que pesar ele vazio, depois calibrar ele com água, então você faz a pesagem do piquenômetro junto com a água, encher ele de água, e aí você faz a medição, você subtrai o peso do piquenômetro com a água, subtrai o piquenômetro vazio para você ter o peso real da massa de água, e depois coloca o líquido que você quer fazer a densidade. E aí você tem que descontar também o peso do piquenômetro. E aí você faz a leitura no equipamento, que eu vou mostrar os vídeos lá na sala de aula de vocês, para vocês terem a noção de como é que faria a medida da densidade. Assim como para o sólido, tem que ter a pesagem também da massa do sólido antes, depois a massa do piquenômetro com a água mais o sólido, e depois você tem o desconto do peso do piquenômetro da água. Existe uma forma de determinação, por exemplo, de densidade pelo método da flutuação, né? Que nada mais é do que baseia-se no princípio de Arquimedes, onde um corpo total parcialmente imerso em um líquido que flutua, ele flutua com força igual ao peso do líquido deslocado. Existem algumas balanças específicas, por exemplo, eu vou passar até mais rápido aqui, mas existe a balança de Westphal, que quando você mergulha um determinado sólido lá, ela desloca, o líquido na verdade vai deslocar a balança, então você pode fazer a medição da densidade. E esse deslocamento, como eu falei para vocês, usa a teoria de Arquimedes, e aí existe a hidrometria, nada mais é do que a medida da densidade a partir do momento que um corpo flutua em um líquido. E qual é o princípio? É o mesmo. Qual é o princípio? O mesmo corpo desloca pesos iguais de qualquer líquido em que nele flutue. Então, se você sabe a densidade, como é o cálculo da densidade? Massa sobre volume. Se, quando você coloca um corpo em um líquido, você sabe que a massa desse corpo desloca a mesma massa de um líquido, então as massas são iguais. Então, a massa da substância 1 é igual à massa do líquido. Então, se você tem lá a fórmula densidade é massa sobre volume, o que é massa? É a densidade multiplicada pelo volume. Então, a densidade do primeiro líquido multiplicado pelo volume desse mesmo líquido é igual à densidade do segundo do líquido com o volume do líquido 2. Então, se você colocar lá um corpo de uma massa, não aproveita ele deslocar aquele volume determinado, né? Então você consegue calcular qual é a densidade desse corpo. Por quê? O volume que tem na proveta inicialmente você conhece, o volume deslocado você vai conhecer também. Então você tem como calcular facilmente a densidade. Então aqui é um decímetro, por exemplo, de vidro, né? Onde você coloca esse decímetro em uma proveta, quando você tem um líquido, um volume
fixo. Quando você coloca o densímetro, logicamente ele vai ter um peso e vai deslocar esse líquido. Você faz a leitura entre o líquido, você tem que ver onde é que ficou esse deslocamento na proveta e onde é que esse líquido está topando, né? Na verdade, você vai enxergar no densímetro, né? Esse equipamento é muito utilizado em análise de alimentos, porque a gente pode utilizar, por exemplo, a medida de teor alcoólico, que é o Gauss-Gay-Lussac, né? Então, existem os alcômetros, existem os sacarômetros, que a gente pode medir, por exemplo, o grau Brix, né, de uma solução. Existem os salômetros, que medem a concentração da densidade do sal, a concentração do sal, né? Existe, por exemplo, lactodecímetro, que é para a área de leite. Então, logicamente, esses decímetros eles são calibrados para cada tipo de composto. Então, existe o alcômetro, eu não posso usar ele para sacarômetro, nem assim por dentro para os lactodecímetros, certo? E quais considerações que a gente tem que fazer do hidrômetro? O peso do hidrômetro deve ser sempre menor que aquele do líquido que ele desloca, certo? Quanto mais o hidrômetro afundar, menor a densidade do líquido. Então, existem algumas considerações. Por exemplo, o hidrômetro deve estar sempre limpo e permitir formação de um filme uniforme na haste. Então, existem algumas considerações que deve fazer. Aplicações. Determinação da densidade de líquido quando a rapidez é mais importante que a exatidão. Então, a gente já comentou aqui nas aulas que existe a questão da exatidão, né? Então, quando você faz um método que seja rápido, normalmente esse método não é tão exato, mas ele vai dar um valor bem próximo do real. E chegamos na refratometria, né? O que é a refratometria? Ele mede o índice de refração. O que é o índice de refração? É a relação entre a velocidade da radiação de uma frequência particular no vácuo e a velocidade de reação mesma frequência no meio. Então, o que acontece? A gente tem uma determinada solução, por exemplo, açúcar e água, certo? Esse sólido está dissolvido nesse líquido. Então, quando a gente incide uma radiação, o que vai acontecer? Vai ter uma refração, certo? Essa luz que vai tocar na solução, ela vai desviar nesse líquido em um ângulo específico, que é o ângulo R, que é o ângulo de refração. Então, quando a gente mede esse ângulo desviado, quando essa luz ela se choca com essa solução, logicamente o que acontece? Ela vai se chocar também com as partículas que estão dissolvidas nessa solução e vai refratar. Ela vai desviar em um determinado ângulo. Esse ângulo de desvio nada mais é do que um índice de refração. Então, a medida do ângulo de desvio, que é o ângulo de refração, chama-se índice de refração. Então, o índice de refração é uma propriedade física característica de cada tipo de substância. Então, cada tipo de substância vai ter um índice de refração específico, certo? Normalmente, o índice de refração ele é medido a 20 graus Celsius no equipamento que eu vou mostrar. E o número N medido com a luz branca é ligeiramente diferente do medido com o padrão luz de sódio. Então, existem algumas questões relacionadas ao índice de refração. E quais são as aplicações? Análise qualitativa, como também análise quantitativa. Então, a gente pode identificar, por exemplo, compostos, né? Por exemplo, análise quantitativa, a gente pode determinar, por exemplo, a concentração de açúcar em soluções de sacarose, que é muito importante, por exemplo, para a indústria alimentícia, principalmente para os alimentos açucarados, como geleias. Você pode trabalhar, por exemplo, para as indústrias de cervejarias. Então, tem várias aplicações. Aqui são alguns equipamentos. Então, existe o refratômetro portátil, existe o refratômetro, por exemplo, de bancada, né, que é o mais preciso. Então, na área de alimentos, a gente tem, a depender da área, você pode medir o índice de refração. Outra unidade que é muito utilizada, que é o grau Brix, que nada mais é do que gramas de sólidos solúveis em 100 gramas de solução. Então, por exemplo, se você tem lá
medir uma determinada solução e você determinou 20 graus Brix, então nessa solução, a cada 100 gramas dessa solução, 20 gramas são de sólidos que estão dissolvidos nessa solução. Então isso é muito utilizado, como comentei, para medida, por exemplo, da área de frutas, de produtos açucarados. Pode, por exemplo, pelo índice de refração, você pode medir o grau alcoólico de uma bebida. Então tem várias aplicações. E chegou no último método, físico, a gente tem o pH. O que é o pH? Nada mais é do que a medida da concentração de hidrogênios ionizáveis, ou seja, hidrogênios que estão dissociados em uma solução. Então, a depender da solução, se um determinado composto tiver hidrogênio e ele se dissociar, ele pode se dissociar em H+. Então, quando a gente mede a concentração desse H+ em um meio, a gente tem o que a gente chama de pH. Então, o pH nada mais é do que o logaritmo da concentração de H+, certo? E aí a gente sabe lá que existem soluções que são mais ácidas, mais neutras e mais básicas. Então, existe uma escala que vai desde pH 1 até pH 14. Então, por exemplo, lembrando que a gente tem outra medida chamada pOH, mas convencionou-se medir o que a gente chama de pH. Então, a soma do pH mais pOH, ele dá o quê? 14, que é o máximo da escala. Então, quando você faz a medida da concentração, por exemplo, 10 a menos 7, quando você faz o logaritmo menos log da concentração 10 a menos 7, quanto é que vai dar esse pH? Esse pH vai dar 7, que é justamente do pH neutro da questão da água pura. Então, existe a escala de pH que vai de 0 até 14. E para a medida de pH, a gente pode fazer a medida de pH, por exemplo, por intermédio de indicadores, né? E esses indicadores são muito utilizados, por exemplo, na análise de acidez em alimentos. Então, o que são essas substâncias indicadoras? São substâncias que, quando muda o pH do meio, elas mudam de cor. Então, um indicador que é muito utilizado em análise de alimentos, que é a fenolftaleína, por exemplo, o que acontece com ela? Em meio ácido, ela se torna incolor, ela está na forma incolor, e quando o pH vai se aproximando na faixa de 8,2 até 10, ela chega a mudar de cor, porque ela chega no seu ponto de viragem. Então, ela muda, por exemplo, para rosa carmim. Então, esses indicadores nos dão uma ideia, por exemplo, pela mudança de cor, de qual é o pH do meio. Se a gente está no pH mais ácido ou, por exemplo, mais básico. E qual a importância, por exemplo, do pH? Muita importância. Por exemplo, a maioria das reações químicas, enzimáticas, microbiológicas em alimentos ocorre em função da modificação, da variação do pH. Certo? Então, logo é um fator assim, de qualidade e segurança dos alimentos. Então, quando a gente faz a medida de pH, a gente sabe que um determinado alimento X ele tem um pH fixo. Né? Então, quando ele está ocorrendo essa variação, algo aconteceu, algo fez com que variasse esse pH. Então, já perde a qualidade. Então, por exemplo, a gente pode mudar, analisar pH, por exemplo, textura de geleias, gelatinas, verificação do estado de maturação, por exemplo, de frutas, né? Porque as frutas vão mudando o pH conforme o estado de maturação. Escolha, por exemplo, da embalagem, por causa da questão da corrosão. E existem os equipamentos chamados pHmetro, né? Que são os equipamentos que fazem essa medição, que varia do pH de 1 a 14. E existem algumas peculiaridades dentro do pH, né? Então, por exemplo, leitura direta em produtos líquidos que não contém gás, xarope, suco de uva. Então, quando a substância é líquida e não contém gás, você pode medir diretamente. Refrigerância, você tem que remover o gás carbônico. Então, normalmente você tem que agitar para retirar esse gás carbônico. Por quê? O gás carbônico pode acidificar o meio. Sólido em suspensão deve ser agitado. Então, substância que tem sólido em suspensão, você tem que agitar para tornar um pouco mais homogêneo. Produtos sólidos e produtos secos, deve fazer uma diluição primeiro e medir o sobrenadante após a decantação. Então você tem lá, quero medir o pH, por exemplo, de uma farinha de trigo. Você pode misturar ela com água, agita. Quando ela decantar, você vai medir o pH sobre o líquido que está acima da farinha de trigo. Ou seja, ela decanta, você mede sobre o sobrenadante. Então, assim, tem algumas
Peculiaridade do pH, que é a questão, como a gente já tratou aqui na disciplina, que é o tratamento da amostra, né? Então, medir pH em um líquido é uma coisa, medir o pH em um sólido é outra, substâncias que tem partículas suspensas também é outra forma. Então, tem que se conhecer, como a gente já comentou algumas coisas aqui na disciplina, você tem que conhecer sua amostra para você saber como é que deve se proceder para a medida do pH. Então, gente, era essa questão que eu queria passar para vocês, desses métodos. Eu vou postar para vocês no sala do Google de aula alguns vídeos demonstrando como é que se faz a medida, por exemplo, um refratômetro, usando um pH. Vou também colocar um vídeo também sobre determinação de acidez de alimentos que a gente não comentou aqui. Então, assista esses vídeos que eu vou colocar lá para vocês. Até mais.